Shalom. Nosso tema de hoje é sobre o arrebatamento. Por muitos anos, as igrejas vêm disseminando que, antes da grande tribulação, Jesus Cristo voltaria em secreto e arrebataria aos céus a sua igreja. Mas qual é a origem e fundamentação bíblica dessa profecia? Ocorre que antes do ano de 1830, ninguém comentava sobre isso e isso aí não era praticamente divulgado em lugar nenhum. Essa crença ela passou a ser divulgada por Margaret MacDonald, uma profetisa da seita Evangita, fundada por Edward Even. Margaret MacDonald teria recebido uma revelação particular em Port Glasgow, Escócia, no ano de 1830, de que Jesus Cristo arrebataria um grupo seleto de cristãos antes do governo do Anticristo, poupando-os assim da grande tribulação. É importante ressaltar que os primeiros discípulos da teoria de Margaret MacDonald frequentemente chamavam essa teoria de uma nova doutrina. No entanto, segundo Margaret MacDonald, o arrebatamento não seria um evento único, como é pregado atualmente, mas sim que haveriam sucessivos arrebatamentos antes da grande tribulação. No caso ali, Jesus Cristo viria e selecionaria determinados grupos de cristãos que estariam aptos a serem arrebatados. John Nelson Darby, por sua vez, aprimora a teoria de Margaret MacDonald, apregoando que o arrebatamento seria um evento único, como é pregado atualmente, sendo que tal crença até então era restrita a poucos movimentos religiosos cristãos. Somente em 1909, com a publicação da Bíblia de Referência Scofield por Cyrus Ingerson Scofield, que a crença no arrebatamento ganha força, pela exposição das doutrinas de John Nelson Darby nas notas contidas na Bíblia Scofield, conquistando uma multidão de adeptos face à ampla aceitação pela grande maioria dos pastores e cristãos professos. Atualmente, tal crença é quase que absoluta, mas existe fundamentação bíblica para isso? Segundo os adeptos, estudiosos dessa teoria, essa doutrina se fundamentaria numa parábola proposta por Jesus Cristo acerca dos fins dos tempos. Esse texto está contido no livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 36 a 34. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. De acordo com a teoria do arrebatamento, os cristãos seriam arrebatados por Jesus Cristo. Como é que seria isso? Eles simplesmente desapareceriam, porque como eles entendem que o ladrão na noite ninguém vê e o relâmpago ali, no caso, eles entendem que seria pela rapidez que as coisas aconteceriam, então as pessoas simplesmente desapareceriam como mostra nos filmes. E quem ficasse iria sofrer com a grande tribulação, ia ser perseguido, ia ser morto, degolado, ou seja, tudo que já está escrito ali em Apocalipse. O que acontece, na verdade, é uma má interpretação das escrituras. Ou seja, na verdade se tem uma teoria e se interpreta as escrituras de modo a dar fundamento a essa teoria. Mas só que se a gente analisar as escrituras bem friamente, esquecendo tudo quanto é doutrina, teoria, ou seja, como Jesus Cristo ensinou, sem fermento de fariseu, sem nenhum vento de doutrina, a gente vai observar os versículos 38 e 39 do texto que a gente acabou de ler de Mateus capítulo 24, que diz o quê? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Então perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Olha, o texto é bem claro. Quem foi levado, morreu. Quem foi levado pelo dilúvio, pereceu. Os que foram salvos foram os que entraram na arca. Então, Jesus Cristo ele já faz essa alusão de um será levado, outro será deixado, para entender o seguinte, que uns morrerão e outros permanecerão na terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que os justos herdarão a terra. A promessa de Deus não é de arrebatar a gente para um outro lugar e deixar o mal aqui na terra, mas muito pelo contrário. O mal será destruído e os justos herdarão a terra, segundo o que está escrito em Salmo capítulo 37, versículo 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Lembrando, inclusive, o que nós pedimos sempre no Pai Nosso? Não é? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não é isso que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 e 10? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus Cristo está ensinando a gente a orar? Pedindo exatamente a vinda do reino de Deus e para que ele faça a vontade dele como é feita no céu. Ou seja, a vontade dele é que nós vivamos em paz, adorando a ele em amor, com uma felicidade plena, como é no reino de Deus. E é isso que está escrito na Bíblia. A teoria do arrebatamento ela é bem confortante. Não é? Assim como boas partes das teorias, ela dá uma sensação assim de que nada de mal vai acontecer. E isso tem um intuito, que é o quê? Gerar conformismo. Né? Você se conforma com a situação porque em breve tudo vai passar, em breve tudo vai melhorar. Sim, a promessa de Deus realmente é de um mundo melhor, é de um reino melhor. Mas só que para que isso aconteça, antes é necessário lutar. Quem for ler a Bíblia vai ver que toda a Bíblia, em todas as Escrituras, tudo é conquistado. Tudo que Deus concede, toda a herança que Deus nos dá, ela tem que ser conquistada. E Jesus Cristo mesmo fala, ele nos promete que nós seremos mais que vencedores, mas ele não promete uma vida tranquila. Ele diz o quê? Que nós teríamos dificuldades, mas que ele estaria conosco para vencer essas dificuldades. Em João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendendo melhor, quando a Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite, não quer dizer que ele vai vir em segredo como um ladrão, mas que ele vai vir sem aviso. E o entendimento dessa palavra está lá em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 39 e 40. Lucas capítulo 12, versículos 39 e 40. Entendei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem à hora que não esperais. De igual modo, quando as Escrituras comparam a vinda de Cristo como relâmpago, não significa que ele vai ser na velocidade da luz, mas que todos verão, assim como a gente vê o relâmpago no céu. Então, quando ele fala que do relâmpago que parte do ocidente e vai ao oriente, significa que ele traça o céu e todo mundo vê, é só olhar para o alto, você já percebe o clarão mesmo sem olhar para o céu. Lá em Marcos, ele explica muito bem isso aí. Marcos capítulo 13, versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Todo olho vai ver, todo mundo vai ver, ele vai vir de uma forma majestosa, com grande poder e glória. Ele não vai vir escondido como um ladrão. Comparar o nosso mestre como um ladrão é péssimo. O que ele compara é o quê? É a vinda dele que vai ser de surpresa. Somente no momento que ninguém estiver esperando. Jesus Cristo ele
descreve exatamente como vai ser o fim e ele dá inclusive orientações de como nós devemos proceder, como nós devemos agir, e ele já inicia a passagem dizendo o quê? Cuidado para que ninguém vos engane. Então vamos ler o texto que está lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 5. Disse-lhe Jesus: Cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvides de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantarão contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Serei levados à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Primeiro, porém, o evangelho deve ser pregado a todas as nações. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vides a abominação que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desça para casa, nem entre para tirar coisa alguma da sua casa. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém disser: Olhai, aqui está o Cristo, ou Olhai, ali está ele, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha, a Bíblia é bem clara. Inclusive lá em Apocalipse, ele fala: quem vencer herdará o reino de Deus. Ou seja, a gente vai passar por esses momentos, a gente vai ter que perseverar. Vai ser como se fosse realmente uma prova de fogo, mas Deus vai estar conosco. É isso que nós temos que ter a certeza. A gente não pode cometer o mesmo erro de Israel quando saiu do Egito. Israel foi liberto por Deus, viu o mar se abrindo, só que quando ele estava no deserto ele murmurou. Quando ele chegou à porta da promessa, à beira ali do Jordão, ele teve medo do povo. Ele esqueceu o Deus que estava com eles. A gente não pode temer esse tipo de coisa, porque a gente tem a confiança de que Deus vai estar conosco. E o próprio mestre diz que Deus abreviaria esses dias, ou seja, vão ser dias que não durarão tanto, justamente porque Ele nos ama. E se você pegar a Escritura e comparar com o que nós temos vivendo hoje, vocês vão perceber o seguinte, que a gente já está vivendo esse tempo. Esse tempo que Jesus Cristo descreve, falsos cristos, falsos profetas, é exatamente o que a gente vive, a apostasia que a gente vive hoje. Pessoas usando o nome de Deus para extorquir dinheiro das pessoas. E voltando ao nosso tema, antes que a gente fuja do tema, né, que o nosso tema é o quê? Arrebatamento ou vinda do reino de Deus. Né? Para a gente finalizar, vamos ler o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 1 até o 8. Apocalipse 21, versículo 1 até o 8. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo.
Eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vamos atentar bem para esse último texto. A primeira coisa que ele fala é o quê? Quanto aos medrosos. Quem tem medo não tem como herdar o reino dos céus. Por quê? Porque o medo ele é completamente o oposto da palavra de Deus. Ele é completamente o oposto do amor. Ele é completamente o oposto daquilo que Deus espera de nós, que é o quê? A fé, a coragem. Então, quando você tem fé em Deus, você não tem medo, certo? E por isso que a Bíblia fala do quê? Do anticristo. O que é o anticristo? Muita gente pensa que é alguém que vai lutar contra Cristo. Só que entenda o seguinte, o anticristo é semelhante à antimatéria. O que é antimatéria? É uma matéria, só que de forma inversa. O anticristo, ele parece Jesus Cristo, parece igualzinho, só que a base dele é o contrário. Então, qual é a fundamentação dele? Não é no amor, e sim no medo. Então as pessoas hoje vivem com medo. Elas não amam a Deus. Muita gente tem medo de ir para o inferno, medo do devorador, medo não sei o quê. Isso não é a palavra de Deus, isso não é Cristo. Nós seguimos a Cristo por amor. Então, concluindo nosso estudo aqui, Jesus Cristo não vai vir numa missão de resgate, muito menos roubando pessoas, certo? Ele vai vir em grande poder e glória, como está escrito em Apocalipse. E ele não vai vir para nos resgatar para o céu e nós vamos viver numa outra dimensão ou no outro local. Não é isso que a palavra dele diz. A palavra dele diz o quê? Que o reino de Deus vai vir até nós. Vai ser feito um novo céu, uma nova terra, ou seja, as coisas vão ser restauradas como era no Éden, né, antes do homem cair. Então, tudo isso vai ser refeito. Nós vamos retomar a nossa imortalidade original, que Adão abriu mão por causa da curiosidade dele, né, e depois não admitiu o erro dele. A gente explica bem isso aí no vídeo da a origem do mal. Mas ele vai cumprir essa profecia. E essa profecia ela não é dita só no livro de Apocalipse. Daniel traz essa profecia, Isaías, Zacarias e por fim João, né? E o próprio Jesus Cristo fala dos fins dos tempos, ou seja, e é a mesma profecia, em nenhum momento é citado arrebatamento. E em todos eles é citado o quê? Que haverá uma grande guerra e que nós seremos não só vencedores, mas mais que vencedores. Então que Deus possa abençoar a todos, confortar o coração, nos encher de coragem, porque nós devemos ter a certeza. Por isso que quando o apóstolo Paulo fala da armadura, ele fala do quê? Do capacete da salvação. Ou seja, eu não deixo o temor entrar na minha mente, eu não deixo o medo entrar na minha mente, porque eu tenho a certeza da salvação. Eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho a certeza de que vai ter guerra, mas que eu vou vencer. Eu vou para a batalha, mas eu não vou para a batalha para morrer, eu vou para a batalha para vencer. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.